Bom dia, boa tarde, boa noite. Antes de eu ser corrigido pelo meu companheiro Samuel Feldberg, estamos no dia 21 de janeiro, terça-feira, episódio 2 do nosso podcast Levante, horário Bom Retiro, 9h37. Samuel, eu sou da Rua Prats, em frente ao Jardim da Luz. Mas quando era criança, para saber o horário, do meu apartamento eu não via aquele lindo relógio da Estação da Luz. Eu via da estação Júlio Prestes. Então, ali na estação Júlio Prestes, são 9h38 agora, horário Bom Retiro. Chega de papo furado, vamos trabalhar. É o dia 2, é o day after da posse do Trump. Nós vamos falar isso daqui a pouquinho, mas eu chamo hoje de ET2, Era Trump 2, né? Dia 2 e o segundo mandato. Então, nós vamos falar do ET, da Era ET depois. Bem, Samuel, vamos primeiro, você não gosta de falar em floresta, fala em selva. Parece que temos uma clareira na selva com a libertação dos reféns. Como você está se sentindo, como Israel está se sentindo com essa primeira libertação das 3 moças? É uma situação bastante ambígua, Caio. Primeiro, porque nós temos a óbvia... Desculpa, Sim. Samuel, perdão. Errei outra vez. Judeus errantes sempre erraram. Onde você está, Samuel? Eu estou em Córdoba, na Espanha, onde eu vou ficar agora por algum tempo. Então, o judeu errante estacionou, pelo menos temporariamente. Desculpa, agora perdão. Imagina. Então, a sensação é uma sensação muito ambígua. Obviamente existe alegria pela libertação das 3 reféns, mas como a gente já comentou na semana passada, nós entramos num processo que tem uma versão passada que não durou muito. Então, envolve muita angústia e a percepção daqueles familiares dos reféns que ainda estão lá e que não sabem o que vai acontecer. Nós já tivemos uma pequena amostra do que vai ocorrer no futuro com o atraso do Hamas na liberação dos nomes das reféns que seriam liberadas e, portanto, isso mostra a forma como eles estão dispostos a atuar. E é isso que eu acho que nós temos que estar preparados para enfrentar. Atrasos na liberação dos reféns, eventualmente ações do Hamas que levem a alguma reação israelense que pode torpedear o processo. Então tem que ser otimista, mas com muito realismo e a preocupação de que, eventualmente, esse não é um processo que vai se estender por todo o período que ele está previsto. Lembrando que, nesse tango, temos o outro bailarino, que é a coalizão de governo de Israel. E temos esse dilema, você falou em angústias, ambiguidades. O Netanyahu, ele fez muitas promessas. Ele fez promessas para os parceiros de coalizão, que diz que a guerra vai voltar depois da primeira fase do acordo, e fez promessas para o Trump. Então, assim, naquela maldade, né, que muita gente comentou por aí, em Israel, nos Estados Unidos, né, de quem o Netanyahu tem mais medo? Dos seus parceiros de coalizão ou do Trump? Né? Então, esse eu jogo para você, essa provocação. Não, ele já mostrou que dos parceiros de coalizão ele não tem tanto medo, porque talvez uma das melhores notícias desse acordo que foi feito, que finalmente saiu, é o fato de que o Ben-Gvir e o seu partido saíram da coalizão, sem nenhum tipo, ou saíram do governo. Eles não saíram da coalizão, mas eles saíram do governo. Então, o governo israelense hoje tem
um ministro a menos de posturas radicais como aquelas do Ben-Gvir, e o centro israelense deu claros sinais para o Netanyahu de que, apesar de todas as divergências, se Smotrich e Ben-Gvir se retirassem do governo, da coalizão, e não só do governo, eles apoiariam com os seus 24 membros do parlamento, que é mais do que suficiente para manter o Netanyahu do governo. Então, nós estamos vendo uma flexibilização desse governo de Israel, que, obviamente, tem a ver com a postura do presidente Trump. E quando nós falarmos do Trump, eu queria que você mencionasse o fato de que houve muito pouca menção ao Oriente Médio em tudo aquilo que o Trump falou e fez desde ontem. Tá. Lembrando que essa ala de extrema-direita da coalizão deixou claro uma coisa: eles podem até sair do governo, mas eles prometem o que é chamado apoio externo. O que é isso? No parlamento, seguem votando com Netanyahu. Ou seja, mesmo que ele ficasse minoritário, ele teria votos desse pessoal que eles não têm para onde ir. Se o Netanyahu convocar antecipar as eleições, eles vão para onde? Sabe? Essa extrema-direita vai ter menos apoio e eu não consigo visualizar, seja o que acontecer adiante, o Netanyahu recompondo uma coalizão com esse pessoal. Sabe? O Netanyahu está fadado a ir para o centro. Isso é uma outra conversa, nós vamos ter muito tempo para falar disso depois. Meu único comentário sobre tudo que você falou, que achei legal, da ambiguidade, é o seguinte: existe essa alegria de ver as 3 moças libertadas, sabe? Todo mundo grudado, vendo ela chegando em Israel, cruzando a fronteira, etc. E também o pavor que a gente vai sentir vendo a libertação de terroristas palestinos, com o par do acordo. Ou seja, o preço é tão alto, mas é uma necessidade. Sabe? Não existe nenhuma discussão estratégica. Eu acho que para você restaurar o senso de solidariedade de Israel, que é uma família, com suas brigas internas que são intensas, você precisava dar apoio a esse acordo, com esse preço atroz que você paga, que inclui não só um cessar-fogo que vai ser precário, a gente não sabe até onde que ele vai, mas libertar terroristas, gente que tem as mãos manchadas de sangue. Eu ouvi um podcast incrível, né? Uma mãe dizendo: eu apoio o acordo, mas amigas das minhas filhas estão sendo libertadas. Eles foram responsáveis pelo atentado, acho que foi em 2002, na Universidade Hebraica de Jerusalém. Eles mataram 10 estudantes, se não me engano, sendo que 5 americanos naquele atentado, e esses terroristas vão ser libertados. Ela falou: minha filha perdeu amigas naquele atentado, e mesmo assim eu apoio esse acordo, porque qualquer acordo é imperfeito. Bem, nós estamos vendo, Caio, só para complementar isso que você está dizendo, nós estamos vendo uma repetição da história. Tem aqueles que dizem que se tem que aprender com a história e que estão criticando o preço que está sendo pago, porque quando o soldado Gilad Shalit foi resgatado como prisioneiro em uma negociação desse tipo, Israel libertou mais de 1.000 prisioneiros palestinos, muitos deles com sangue nas mãos, entre eles Yahya Sinwar, que foi o arquiteto do 7 de outubro, e certamente agora nós vamos ter um processo que em Israel é chamado de porta giratória. Então, se prende os terroristas, muitos deles são condenados à prisão perpétua, vários termos de prisão perpétua, e depois, quando há um evento como esse, eles são libertados. O que o governo israelense está tentando fazer é evitar que aqueles que são considerados os mais perigosos, os mais propensos a voltar a praticar o terrorismo, cheguem até a Cisjordânia, porque para a faixa de Gaza provavelmente eles não vão mandar ninguém. Mas na Cisjordânia já existe um efeito relacionado com isso, as manifestações de alegria da população palestina, a articulação de eventualmente novas ações terroristas, inclusive com armamento que recentemente chegou na Cisjordânia, principalmente em Jenin, em Tulus,
Tulkarem, que veio diretamente do Irã, enquanto ainda era possível A atravessar o situação que é território tudo da tão Síria. bipolar nessas guerras e crises, né? Lembrando que nessa terça-feira, eu estava lendo agora, o Exército lançou uma nova operação em Jenin e a Autoridade Palestina está participando das ações contra o Hamas. Então, de um lado, Israel se recusa a aceitar qualquer envolvimento da Autoridade Palestina em Gaza, como na administração, e de outro lado, segue havendo cooperação em segurança de terrorista na Cisjordânia com a Autoridade Palestina. Ou seja, as camadas de ambiguidade sempre são muito grandes, os compromissos, as zonas cinzentas existem em toda parte. Mas nesse caso dos reféns, eu acho que é uma coisa binária. Hoje, não é à toa que as pesquisas, de acordo com como se pergunta na pesquisa, a resposta é diferente. Mas, no geral, com toda certeza, no mínimo 2/3 dos israelenses apoiam esse acordo. 2/3 até 3/4, sabe? Nesse momento, tudo que você falou é da porta giratória, todo mundo está muito consciente disso. Mesmo assim, é o preço e o risco que você corre a partir de agora, você libertando centenas de terroristas, né? Então, é o preço que você paga. Bem, Trump, como você comentou, não só o Oriente Médio, mas o mundo não foi tão importante no discurso de posse do Trump, né? Poucas referências, ele quer retomar o canal do Panamá, o México. O que é importante para nós, no nosso podcast, que o foco é Israel, Oriente Médio, o único momento bipartidário ali, na rotunda do Capitólio, do discurso dele, na frente de todos os ex-presidentes vivos, né? Bush, Clinton, Obama, né? Biden, né? Já era ex-presidente naquele momento. O aplauso... Ele está vivo? Tá. E estava ligadão no único momento. Além de quando toca o hino, todo mundo levanta, God Bless America, esse tipo de coisa, eles sendo humilhados pelo Trump ali, né? Ele achincalhando os democratas na frente deles, né? Somente quando ele comentou a libertação dos reféns, todo mundo se levantou e bateu palmas. O único momento de união, genuína união nacional, foi uma coisa... Eu fiquei emocionado. Tá? Única hora que todo mundo se levantou, democrata, republicano, né? Os ETs, né? Todo mundo, sabe? Assim, pelo menos é uma coisa bonita nessa coisa do ET2, né? Era Trump 2 que começou. Depois Caio, é a segunda vez que você menciona ET, e nós estamos num podcast que supostamente é um instrumento para atingir as camadas mais jovens da população. Quanta não gente sabe que que é está o nos ET? escutando, você acha que sabe o que é o ET? Então vou fazer pesquisa no Google. Lição de casa para os jovens do Levante. Não vamos dar tudo mastigado para vocês, né? Como é? Se ficar mastigando chiclete, não vão ficar mastigando chiclete. Vocês vão estudar, descubram quem é o ET, descubram quem é o Spielberg, sabe? Se vocês não sabem quem é o Spielberg e o filme ET, sabe? Tudo bem, mas tem toda a razão. Mas a gente tem que ser didático até um certo ponto. Senão o estudante não estuda, né? Você dá tudo de mão beijada, mastigado, chiclete para ele. O meu raciocínio sábio... lembrei. Que nem o Biden, esqueci o que eu ia falar. Mas lembrei. Agora, o curioso é que o Trump, sabe, continua aquela discussão. Trump é bom ou ruim para Israel? Depende da sua postura política, sabe? Teve uns dias, assim, muito debate. Não, o pessoal que foi fervoroso para o Trump em Israel vai ter uma decepção muito grande. Em função daquilo que todo mundo conversa. Né? Gaza, para o Trump, é um estorvo, é um empecilho. Ele não está preocupado com Gaza, sabe? O grande prêmio para ele, que pode levar o Nobel, ele quer normalizar as relações entre Israel e Arábia Saudita, sabe? O grande plano para o Oriente Médio dele. E para isso você não pode ter Gaza em guerra. Você precisa pacificar a Gaza de alguma maneira. Mas ele é muito ambíguo com tudo. Então, o Trump fala sem parar. Então, logo depois da posse, já no Salão Oval, assinando o papel, os decretos e tal, os repórteres perguntando, uma outra pergunta sobre o Oriente Médio e frases ambíguas, sabe? Ele dizia assim, essa não é a nossa guerra.
Como não é nossa guerra? Israel é um aliado. Essa não tem nada. Como que não tem nada a ver com isso? Sabe? E Tanto ele tem a ver que ele já cancelou as restrições que o Biden exatamente. tinha Não, era a segunda parte, imposto claro. sobre exportação de Não, isso que eu armas. falo de ambiguidade. De um lado ele fala não tem nada a ver com isso, aí dá um presentão, sabe, para a coalizão de governo, que é suspender as sanções contra alguns colonos extremistas na Cisjordânia e vai liberar. Ou seja, o Trump ele tem essa visão de realpolitik, né? Realpolitik, como se diz, o Kissinger dizia, né? Aquela visão assim do sangue frio da política. Não existem questões de direitos humanos, questão humanitária, ajuda, não. A questão é a correlação de forças na região. Então, não há a menor dúvida que o governo de Israel vai ter carta branca para fazer o que quiser, inclusive o Trump vai aplicar sanções contra a Corte de Haia, né? Onde foi indiciado o Netanyahu e o Galan, né? Mas, de outro lado, ele fala, eu não tenho nenhum envolvimento emocional, Gaza não é minha guerra. De fato, ele não tem nenhum apego, sabe, direto com aquilo. Faz parte do grande plano dele. Então, segue, sabe? Se eu fosse, não estou dizendo que se você gosta ou desgosta do Trump, mas tem que acompanhar as ações que ele vai adotar de agora em diante. Por enquanto, é um falatório, muito no começo, né? E deixando claro, e aí o Protari falou assim, eu não acredito que vai persistir o cessar-fogo. Acho que vai ser difícil. Ele falou isso ontem também. Então, ele solta frases e você tentar decifrar tudo que o Trump faz é uma proeza impossível. É impossível, nós vamos sentir, Caio, tem que ter paciência. Né? você usou o termo realpolitik, que realmente é algo que, de certa forma, une muito fortemente esse governo Trump com a política israelense, que é uma política Eu de concordo realpolitik que é plenamente. praticada há muito tempo. Então, nós vemos as relações de Israel, por exemplo, com a Síria durante o governo Assad, que era Verdade. baseado absolutamente em realpolitik, um inimigo histórico de Israel com quem havia uma situação de status quo que era interessante manter. Quando o Trump diz que Gaza não é a guerra dele, ele tem toda a razão. Vamos Perfeito. lembrar que os Estados Unidos têm 900 soldados na Na Síria, Síria, que de certa claro. forma estão cooperando com as forças curdas e em algum momento, eventualmente, vão ter que fazer Ele vai frente puxar o aos tapete, não tem turcos que dúvida. estão lá. Então, Claro, o interesse dos Estados Unidos está na questão humanitária curda ou está na relação com a Turquia, que é membro da claro. OTAN? É esse Claro, tipo não, de sem dúvida. cálculo que vai fazer o efeito para esse governo. E lembrando também que os ministros que o Trump está trazendo para o governo, eles não têm vinculações políticas, eles não têm experiência no manejo das questões com as quais eles vão ter que lidar. Eles vão usar muito do que em inglês chama gut feeling, que me traduz aí, que eu não lembro qual é o termo em É português, um mas instinto, mas é aí eu assim. discordo de um ponto. Eu acho que eu concordo. Inclusive, o Trump está muito à vontade na vizinhança. Você falou de Israel, mas é assim que funciona a Turquia, e obviamente é assim que funciona a Arábia Saudita. Tá? Se a Arábia Saudita chegar no momento que ela faz o cálculo político dela, que interessa normalizar relações com Israel, mas realpolitik da Arábia Saudita, vamos insistir. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira ali no deserto. Tá? Não tem como. Ela não tem espaço político para avançar sem algum tipo de aceno de Israel na questão palestina. Sabe? Não vai ter. Gaza, não tem como. A médio e longo prazo, não tem como. Sabe? Eu quero ver como o Netanyahu vai sair dessa cilada em termos de realpolitik. Não estou nem discutindo se ele quer ou não quer um Estado palestino, mas para a Arábia Saudita faz parte da negociação, não tem jeito. Só para deixar claro, quem toma decisões ali é o Trump. Eu acho que no governo dele é muito pró-Israel. Você pega por e gente que entende do assunto, especialmente o Marco Rubio, o novo secretário de Estado, que foi aprovado de forma unânime no Senado, na sabatina, confirmação tranquila, porque
Ele é um cara conservador tradicional, de apoio a Israel, ele quer apoiar a Ucrânia contra a Rússia, duro com a China. Então, ele faz parte do velho establishment republicano, do qual, obviamente, o Trump não é parte, porque o Trump está virando tudo ao avesso. Mas eu não quer dizer muita coisa isso, porque sabe quem ali é um esquema muito centralizado no Trump. Sabe, ele vai permitir alguns debates internos, tem uma ala isolacionista que, inclusive, anti-Israel, a gente sabe disso, tem uma parte, sabe? Você tem o pessoal de podcast muito influente que apoiou o Trump ontem, no segundo comício dele, dando entrevistas para a Fox, etc. Gente que tem milhões, como nós, milhões e milhões de ouvintes, dizendo para todo mundo o seguinte: nós temos que se livrar, eles falam, do lobby pró-Israel, porque eles nos obrigam a estar enfiados no Oriente Médio. Tem gente que apoia o Trump que é anti-Israel, mas é anti-tudo, é anti-mundo. Eles são insulares, eles querem que os americanos fiquem concentrados nos Estados Unidos. Então vai ter uma briga interna, como acontece em qualquer governo, qualquer coalizão, qualquer lugar do mundo. Então vamos ver. Bem, mas esse é o discurso do Trump e é o que nós vimos no discurso dele e nas ações que ele tomou no primeiro dia. Cuidar dos Estados Unidos e deixar o mundo de lado. Nenhuma surpresa nisso. Então tem que tomar cuidado, Israel, sabe? Até onde que ele vai apoiar Israel? Nós vamos saber. São assuntos fascinantes que nós vamos ter ao longo do tempo. Horário Bom Retiro, eu estou vendo aqui, a hora andando, nós temos que ter uma certa disciplina aqui no horário, né? Não podemos ser que nem político que fala sem parar, discurso Fidel Castro e tal. Escuta, eu queria ir para a Polônia agora, próxima segunda-feira, 27 de janeiro, 80 anos da libertação de Auschwitz pelas tropas soviéticas. E é muito fascinante porque é a chamada data redonda. Então, 2025 vai ser talvez a última data redonda, como se diz em jornalismo, de tudo, de Auschwitz, do final da guerra, de Hiroshima, e as testemunhas, as vítimas, estão indo embora. Eu vi agora que só vão estar 50 sobreviventes em Auschwitz, na cerimônia dessa próxima segunda-feira. Então, ou seja, é a última oportunidade para os sobreviventes não só darem o relato, mas estarem ali, sabe? E sobreviveram, sabe? Que é muito importante isso. Então é muito forte. Esse 27 de janeiro vai ser especialmente forte. E eu já falei demais sobre isso. Eu quero passar a palavra para você, que é filho de judeu polonês. Não só de judeu polonês, eu sou filho de sobreviventes. A minha mãe era de Berlim, o meu pai da Polônia, ambos sobreviventes de campos de trabalho. Eles não estiveram em nenhum campo de extermínio, talvez, ou certamente por isso conseguiram sobreviver, mas as famílias de ambos os meus pais foram exterminadas em Auschwitz, e isso marca qualquer judeu que tem esse vínculo. Eu tive o privilégio de participar de um desses eventos num ano redondo, com Elie Wiesel, quando ele ainda estava vivo, e foi uma cerimônia realmente emocionante. E eu acho que quando se visita a região, quando se visita um campo como Auschwitz ou algum outro campo de extermínio, eu sempre critiquei as missões que iam em maio ou junho para lá, porque não dá para imaginar o que os prisioneiros daqueles locais sofreram no inverno europeu. Então, Auschwitz foi libertada em janeiro, quando a temperatura era dezenas de graus abaixo de zero, e é quase incompreensível tentar entender como os prisioneiros conseguiam sobreviver com aquele uniforme, aquele pijama de algodão e um tamanco de madeira naquele frio insuportável, praticamente sem ter absolutamente
nada para comer. Então, esses sobreviventes que vão a Auschwitz são um testemunho da resiliência humana e da capacidade de superar esse sofrimento quase que incompreensível. Duas observações rápidas. A primeira, um dos filmes que deve concorrer ao Oscar esse ano, eu não sei o nome em português, eu acho que não entrou no Brasil, chama Real Pain. É uma dor de verdade, que é a história de dois jovens judeus, né, americanos em Nova York, que a avó morre e no testamento dela ela deixa um dinheiro para os dois irem para a Polônia, visitarem os campos, e no Shtetl, lugar de onde a família veio da Polônia para os Estados Unidos. Então, sabe, é importante essa da sobrevivência, e a história tem que sobreviver. Então, é muito complicada a história, né, de relações familiares, mas esse é o foco desse filme. O segundo ponto que eu acho fascinante, rápido, eu já tinha comentado com você antes, a gente associa a Polônia com o antissemitismo, né, onde morreram metade das vítimas do Holocausto. Não tinham praticamente judeus depois do Holocausto, e os que ficaram foram perseguidos pelos poloneses e pelo regime soviético, pró-soviético na Polônia. Mas o fato que hoje na Europa, com o antissemitismo que assola a Europa, os centros da civilização europeia e ocidental, Berlim, Paris, Londres, Madrid, a gente sabe de Madrid, judeus gostam da Polônia. A Polônia tem um governo civilizado, é um lugar que acolhe bem, imagine, os judeus. É um país complicado, tem antissemitismo, a gente sabe, especialmente a coalizão de governo anterior, era um populismo de direita muito complicada, as brigas que tiveram sobre revisionismo histórico e tal, mas hoje judeus não têm tanta vergonha de ir em embaixada para conseguir o passaporte polonês. Primeiro querem um passaporte. Não, e esse governo e esse governo apoia Exato. Israel, que Claro. é totalmente dissociado do que está acontecendo na Europa. Essa é a ironia da história. 80 anos depois de Auschwitz, os judeus estão mais ou menos à vontade, pelo menos com o governo. A cultura e para a população. É muito complicada essa história, você conhece mais do que eu. Afinal, por que os judeus foram para a Polônia em primeiro lugar? Porque eles eram tolerados. Né? Foram bem recebidos pela monarquia no começo. Claro, virou um lugar que os judeus, para o qual eles podiam ir. Bem, eu estou olhando o relógio, eu sou muito disciplinado em jornalismo, trabalhei em televisão, sabe, negócio de horário é complicado. Então, estamos chegando aqui nos conformes, em cima da hora, aquela hora de dar o prêmio. Bom Retiro e o Mau Retiro. Por teu alívio, você voltou a seu status que você gosta, que você dá o mau prêmio, o Mau Retiro, o prêmio, né? O castigo, não o prêmio. Então, eu vou dar o Bom Retiro, né? Aqui, e vou fazer uma coisa interessante, né? Nessa área ET2, né? O meu Bom Retiro, eu vou dar um prêmio talvez meio isentão, terceira via. Eu vou dar um prêmio Bom Retiro para o governo Biden e para o governo Trump. E suas equipes de negociadores. Sabe? Eu não vou entrar na discussão interminável quem merece mais crédito. Sabe? O fato é o seguinte, os dois merecem. Enfim, não vou perder tempo. E o Biden é história já. Então, mas hoje eu queria dar esse prêmio Bom Retiro. E, inclusive, tem que dar o prêmio para todo mundo que negociou. Para todo mundo que negociou, as equipes israelenses, não faz cara feia, a equipe do Catar, a equipe do Egito, mas basicamente eu acho que o fundamental a gente sabe que tem que dar, quem empurrou no final foi o Trump, claro que foi o Trump, obviamente foi o Trump, que fechou o trabalho do Biden e dos seus negociadores. Então, Bom Retiro, Biden e Trump, acho que nunca mais vou fazer isso na minha vida. Então, agora é a tua vez, Samuel. Ok, primeiro eu vou concordar com você pela ótica das 3 meninas que foram libertadas. Então, ainda que nada mais aconteça
são 3 vidas que isso, foram isso aí, salvas. acabou. Isso já paga qualquer prêmio. É isso. O meu prêmio Mal Retiro, o meu castigo Mal Retiro, vai para a Cruz Vermelha, uma organização que se demonstrou indecente depois de 15 meses sem qualquer tipo de vinculação com os reféns, sem qualquer exigência para visitar os reféns, sem qualquer demanda para garantir que os reféns estão sendo cuidados. Eles participam desse espetáculo que é a libertação dessas 3 reféns, como se eles fossem o responsável pelo final feliz no caso dessas 3 meninas. É realmente um absurdo, deveria entrar na categoria que o presidente Trump colocou a UNRWA, a Agência dos Refugiados Palestinos, para quem ele já cortou o fluxo de recursos, e a Cruz Vermelha Internacional, que, falando sobre o Holocausto, durante a Segunda Guerra Mundial, visitou o campo de Theresienstadt, que era um teatro que os nazistas prepararam para enganar o mundo sobre o que estava acontecendo com os judeus. A Cruz Vermelha daquela época se comportou da mesma forma como está se comportando agora, quando as vítimas são judeus. Para a Cruz Vermelha, elas não têm nenhum valor. Mal retiro para a Cruz Vermelha. O meu trocadilho infame, um bom prêmio. Você deu um bom prêmio. Pessoal, ouvintes, obrigado pela fidelidade, né, como se diz em marketing. Obrigado ao meu querido comparsa Samuel. Horário Bom Retiro, 10 horas, 9 minutos dessa terça-feira, dia 21. A gente retorna semana que vem para mais um episódio de Levanta. Levantem ou se sentem, mas espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa com o nosso papo. Valeu, Samuel. Obrigado. E para os jovens que estão nos escutando, que provavelmente não vão entender a piada, na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal. Até lá. O podcast Levante é uma produção da Stand With Us Brasil. Captação e edição, Victor Livy. Direção e finalização, Dinho Lima. Identidade visual, Camila S. Kuckerman.